A minha oração, meus irmãos, é para que eu fale aquilo exatamente que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. E há um temor dentro de mim. Sabe, o Espírito Santo, ele não é o tema de uma conferência. Apesar de você ter vindo para a conferência do Espírito Santo, podia ser uma conferência de louvor, de qualquer outra coisa. Não é um problema de um título. E está tudo bem a gente ter colocado um nome e não tem erro e nem pecado nenhum em relação a isso. Você está entendendo? Amém? Mas o temor do meu coração, amado, é que a gente entenda quem o Espírito Santo é. E que ele não está restrito a 1, 2, 3 dias de conferência quando nós paramos para pensar nele. Sabe, enquanto eu meditava, irmãos, eu só me lembrava de alguém. O apóstolo Paulo teve revelação sobre o poder que hoje habita na igreja e ele escreveu muito em suas epístolas. A minha oração é para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos. E sabe, enquanto eu meditava, eu disse: Senhor, eu faço a oração do apóstolo Paulo, porque eu sei que o maior temor da vida dele era que a pregação dele não fosse confiada ou não constasse de palavra persuasiva ou de coisas bonitas, irmãos. Mas ele sempre creu que uma palavra ungida, que uma palavra onde o próprio Espírito pode se mover, é a palavra que pode alcançar e mudar destinos. Então ele orava: eu não quero que a minha pregação se baseie em sabedoria humana, mas eu quero que ela se baseie no poder de Deus. Eu quero e oro em suas epístolas, na de Efésios propriamente dita, ele diz: a minha oração por vocês, eu me ponho de joelhos para que vocês entendam o poder que nós recebemos. E quando ele está falando isso, irmãos, ele não está falando sobre um pregador, sobre uma pessoa um pouco mais eloquente, ele está falando sobre o poder que agora habita na igreja, sobre aqueles que receberam Jesus e sobre aqueles que têm agora o Espírito Santo habitando por dentro. Ele diz: eu oro para que vocês entendam que esse não é um poder qualquer, essa não é uma vida qualquer. Esse poder que habita em você foi o que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder, irmãos, não vai estar limitado ontem, hoje e amanhã, quando essa conferência acabar. Ele estará na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Ele disse que estaria conosco todos os dias, irmãos. E a minha oração nessa noite é para que haja temor e tremor no entendimento da pessoa do Espírito Santo, irmãos. Para que a gente não deseje coisas sem o entendimento de que hoje nós vivemos o melhor lugar que nós poderíamos viver. A melhor aliança, no melhor relacionamento, na melhor comunhão que em todas as eras alguém poderia desejar. Sabe, eu estava meditando, irmãos, e o Senhor me levou a lembrar que o Espírito Santo uma vez foi uma promessa. Existia um tempo onde o Espírito Santo, ele era apenas uma promessa. Diga comigo, promessa. Sabe, promessa, irmãos, é algo que é feito porque ainda não foi alcançado. Você está comigo? Então ele foi prometido, ele foi pré-anunciado, ele foi falado, ele foi mencionado. Mas em muitos lugares na palavra, a Bíblia cita sobre o Espírito Santo e diz como uma promessa algo que ainda viria, onde pessoas ouviam sobre ele, mas não podiam viver na revelação de tê-lo por dentro, como eu e você hoje podemos. Obrigada. Aleluia. E eu me lembrei, irmãos, do que a Bíblia diz lá em Ezequiel. Eu quero começar por aí. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? E fica comigo e você vai entender o que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Você é o guardião das suas sementes, irmãos. Não deixa nada roubar a semente da palavra no teu coração, amém? Eu nessa noite decido ser uma boa terra. E é o que cada um de nós deve decidir ser também, amém? Porque, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Não existe problema nenhum com a palavra. E a Bíblia diz que a palavra é a semente. Então não tem problema com a semente. Mas eu e você decidimos que solo vamos ser. E eu tenho certeza que caindo em um bom solo, você vai frutificar. Amém? A Bíblia diz aí em Ezequiel 36. Você encontrou, irmão? Aleluia. A Bíblia diz assim, Ezequiel 36, o versículo 26. Deixa eu ler a partir do 25.
Ezequiel 36, versículo 25 diz: então aspergirei água pura sobre vós. Você encontrou, irmão? Amém? Diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e que guardeis os meus juízos e que os observeis. Quando você olha, amado, essa promessa, diga promessa, ainda era uma promessa. Deus está dizendo e revelando coisas, e você pode ver duplas profecias aqui, coisas que se cumpririam ao povo de Israel, mas que também alcançaram aqueles que pela fé já receberam o reino e essa nova vida e essa promessa. A Bíblia está dizendo que viria um tempo onde Deus, Ele aspergiria água pura sobre aqueles que tinham iniquidades. A minha pergunta para você é: quantos aqui foram lavados? Quantos foram remidos? Amados, ainda que seja uma promessa que vá se concretizar e coisas são específicas para o povo de Israel, existem coisas que a igreja já assume e já pode experimentar, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para você e para mim, que já cremos no seu sangue, na sua obra perfeita, isso já é realidade. Esse dia já chegou. E ele diz: eu limparei ou aspergirei cada um de vocês com água pura. Sabe, a Bíblia tem muitos testemunhos e nos revela que nós já fomos lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus, que nós não nascemos da carne, irmãos, mas nós já nascemos do Espírito, porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito, e nós nascemos da água e nós nascemos do Espírito. Isso é realidade sobre nós. A Bíblia está falando aqui, isso era uma promessa, mas para aquele que já foi alcançado, essa realidade já é em nós algo que pode ser vivido, algo que pode ser experimentado. O restante do versículo também é verdade, porque ele diz que depois de nos lavar, depois de nos purificar de toda a imundícia, você pode dizer: eu fui lavado. De toda imundícia, não existe mais nada de imundo em você, irmão. Eu vou dizer de novo, não existe mais nada de imundo em você, porque Deus está prometendo uma maneira de habitar aqui, e Ele não pode habitar em quem, ou em um lugar, por assim dizer, imundo. Ele está falando sobre um processo onde, lavando alguém, Ele pode habitar em alguém. Você está comigo? E aí Ele diz: dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Amado, ele diz: porei dentro de vós o meu espírito. 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 Irmãos, você está lendo o que eu estou lendo? Ele está dizendo que ele, em algum tempo, porque era uma promessa, por lavar alguém, deixar alguém limpo a ponto de poder recebê-lo, colocaria dentro dessa pessoa o seu próprio espírito. Talvez, irmão, se a igreja entendesse somente essa revelação, muitos dos problemas que a igreja vive não seriam vividos, porque a consciência de quem habita nos livraria de muitos tropeços. A consciência de entender que agora eu não estou carregando alguém que não tinha onde morar, porque o Espírito Santo é eterno, ele não tem início, ele não tem fim, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele não cabe em um lugar, amado, ele é infinito. E ele está dizendo que colocaria esse Espírito, claro, em uma medida, em uma porção, dentro desse povo. Quando eu olho para isso, irmãos, eu fico me colocando no lugar de quem ouvia essas promessas.
Porque você já está na Nova Aliança e no Novo Testamento. E a gente já sabe que tem um novo coração, porque a gente até canta isso. Recebi um novo coração do Pai. Mas sabe, irmãos, se coloca no lugar dessas pessoas aqui. Eu fiquei meditando sobre isso, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados à comunhão do Espírito. Na verdade, amado, na mente de Deus era para todos os homens, desde o início, terem comunhão com Ele, com seu Espírito, com sua palavra. O pecado fez uma separação, o pecado colocou uma barreira onde essa comunhão, por um tempo, ela foi travada, por assim dizer, ela foi freada, por assim dizer, ela foi impedida, por assim dizer. Mas sabe, Deus, Ele não foi pego de surpresa no pecado do homem. Você pode estar questionando, por que Adão fez isso? Você não tem nada a ver com Adão, você não está em Adão, você está em Cristo. Aleluia! Você não está na sentença que Adão trouxe, você está na absolvição de Cristo, irmãos. Se eu fico com os olhos na sentença de Adão, eu fico com um problema com Adão. Porque Adão trouxe pelo pecado a morte e pela morte a condenação. Mas Jesus pagou o pecado, sofreu a nossa morte e nos livrou da nossa condenação. Se em Adão eu tenho uma sentença, em Jesus eu sou absolvido dela. E a gente fica preocupado com isso, amado, mas olha para esse lugar e já vê que Deus nunca desistiu de voltar a ter com o homem essa comunhão, de voltar a ter com o homem esse relacionamento. Era impossível deixar o pecado vencer, amado, porque nada pode vencer Deus, nada pode rivalizar com Deus, nada pode, amado, ser maior do que Deus. E esse caminho, essa volta já está aqui prometida. E o pecado cessou, essa comunhão. Mas haverá um dia em que eu vou lavar todo mundo que estava sujo. Vai haver um dia que todo mundo vai ser limpo das suas imundícias. E vai haver um dia em que eles voltarão a ser aptos. Para quê? Para carregar a minha presença. O que aconteceu? O pecado os fez inaptos, o pecado os fez inadequados, o pecado trouxe uma barreira. Vai vir alguém que os faz aceitos, vai vir alguém que os faz amados, vai vir alguém que, para o lugar onde ele está, vai fazer cada um deles serem aceitos. E é isso que a Bíblia diz, amado. Nós somos aceitos, adequados no amado, naquilo que o amado fez por nós. Quando a gente olha para o que Jesus fez, irmãos, e entende, Ele nos adequou. Ele nos colocou em um lugar adequado. Em outras palavras, Paulo diz que Ele nos fez idôneos, a parte que nos cabe na herança. De quê? De ser herdeiro de Deus e de ser co-herdeiro com Ele. De ter a presença de Deus, de ter o Espírito Santo em nós, de receber o poder de ser filho e de fazer até obras maiores do que Ele fazia. Amado, existe muito poder para a igreja desfrutar. E o entendimento disso só vai sair, à tona quando nós entendermos quem somos e quem está habitando em nós. Aleluia. Quando a gente olha para essas promessas, eu entendo Davi. Não se aparte de mim o seu espírito. Mas vale um dia contigo do que 1000. Senhor, eu amo a tua presença. Não vá. E você sabe do amor de Davi pela presença em um lugar físico. E aí você pensa, a presença de Deus cabia numa caixa? É claro que não cabia. Aquela arca simbolizava para que a mente dos homens fosse esclarecida, já que o seu coração não podia entender, que a presença de Deus, ela estava agora limitada, até que viesse o perfeito, para que o imperfeito fosse aniquilado. O que é o perfeito? O perfeito não é a presença de Deus numa arca. O perfeito é a presença de Deus no coração dos homens. O perfeito é a comunhão dos homens com Deus, como foi o sonho de Deus desde o início. O pecado vencido, amado, traria de volta o quê? Traria de volta a comunhão de Deus com os homens, por intermédio do seu espírito, do coração dos homens.
E eu olho para tudo isso e penso, por isso, amados, Deus falou de tantas vezes, o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aqui nós estamos lendo uma profecia, Deus está dando dicas, Deus está falando coisas, Deus está dizendo de maneira A, B, C, daqui a pouco ele desenha, daqui a pouco ele manda fumaça, daqui a pouco ele manda fogo, daqui a pouco ele manda construir tabernáculo e tá, eu estou tentando fazer vocês entenderem na mente de vocês que esse não é um lugar adequado, mas vai vir o filho e eu vou falar por ele. Ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Acabamos de ler uma profecia, mas nos últimos dias ele nos falou pelo filho. Como ninguém podia dar, amado, o resultado da equação final, ele disse, vai vir alguém que vai colocar os pingos nos is, que vai mostrar para todo mundo quem está roubando e matando e destruindo desde o início, não sou eu. Ele vai fazer só o que ele me vê fazendo. Ele só vai falar o que está no meu coração, porque ele há de revelar quem eu sou. E ele vai ensinar vocês a andarem e desfrutarem da mesma presença que ele desfruta. Aleluia. E eu já falei, eu acho que alguma vez ministrando aqui, irmãos, que eu entendo esse apreço de Davi como rei, sacerdote, profeta, porque se você é um bom estudioso da palavra e tem sido alimentado nesse lugar, e eu sei que tem, você sabe que na antiga aliança a presença de Deus era desse jeito mesmo, a ponto de Davi, desesperado, querer que ela ficasse mais um pouquinho. Porque a presença de Deus não habitava nos corações dos homens pelo pecado, uma vez que o pecado não tinha sido aniquilado pelo sacrifício de Jesus, e era só uma promessa. Nós vemos aqui que ele vinha, não é? O Espírito Santo vinha sobre. E depois que ele vinha sobre para um propósito, por exemplo, para falar sobre uma guerra, ele vinha sobre, veio a mim o Espírito do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz, irmão? E veio a mim o Espírito do Senhor, e veio o Espírito do Senhor, e veio o Espírito do Senhor. E ele vinha para um propósito, mas ele não podia ficar, porque o homem não estava adequado. Ele precisava ser lavado de suas imundícias. E aí você percebe que essa promessa é a que é vivenciada por todos esses da antiga aliança, que um dia viria alguém que traria essa presença para dentro, coisa que até agora ninguém estava desfrutando. Reis, profetas e sacerdotes somente tinham um vislumbre, amados, da glória, daquilo que estava proposto para a era do mistério da igreja, que era o quê? Que é Cristo em nós. O que ninguém dessa época estava entendendo? Que haveria um vale entre Jesus nascendo e Jesus reinando, onde a própria vida de Deus habitaria dentro da igreja. E, amado, se você não tem entendimento disso, você olha o Antigo Testamento, e eu amo, não tem problema com isso, contanto que você coloque os óculos da graça, da nova aliança, daquilo que Jesus fez. Se você não tem esse entendimento, você olha para isso e deseja viver naquele tempo. E deseja abrir o mar. E deseja, oh meu Deus, eu queria que pão caísse do céu. Amado, nada disso ia funcionar, porque pão caía do céu e as pessoas eram alimentadas e murmuravam do mesmo jeito. Você foi embora? Amanhã eu ainda prego, hein, irmão? Não vá, não fuja, senão todo mundo vai desistir. Porque às vezes a gente acha que essas coisas maravilhosas, por assim dizer, nos ajudariam a crer. E eu sei que a Bíblia diz que para ajudar a quem não crê, podem existir sinais. Mas esse não é o primeiro lugar, amado, da comunhão. O primeiro lugar da comunhão é entender essa inspiração, esse poder. É amar o Senhor, é reverenciar a sua presença. É por isso que as coisas se tornam extraordinárias. Porque o extraordinário, por assim dizer, não é o primeiro lugar. É a consequência desse poder. Amém, irmãos? Então você não precisava desejar essas coisas, mas eu vejo muitas pessoas, inclusive, pedindo para a presença ficar um pouco. Não é? Fica, Senhor, já se faz tarde. Pousa. Não vá. Eu estou aqui para te dizer, irmão, que Ele não vai te deixar e não vai te abandonar. Tu
tudo que ele fez já foi um preço muito alto para ele ficar entrando e saindo de você toda hora. Aleluia, meu Deus. Fico um pouco indignada no meu espírito, mas é por um propósito, irmão. Você pode achar, mas que exagero? Não é um exagero. Porque existem pessoas que não têm o entendimento dessa presença permanecendo. Ele está voando, ele está indo e voltando, e ele é mero visitante. Ele era um mero visitante aqui. Nesta circunstância onde ele não podia ficar. Aqui ele era um mero visitante. Onde ele visitava os homens. Onde por causa dessa lavagem somente prometida e não ainda ocorrida, ele não podia morar nos homens. E eu comecei a meditar sobre isso, irmãos. E eu cheguei lá em João, eu quero que você vá lá, você vai entender o caminho que eu estou fazendo. Vá lá para João. Vai lá para João 14. Aleluia. Você entendeu que Deus está prometendo um tempo onde Ele lavaria as pessoas da sua imundícia. E onde nesse momento, irmãos, Ele colocaria dentro dessas pessoas lavadas o seu Espírito. Diga, o Espírito dEle. Não, diga mais animado, o Espírito dEle. Então você viu uma promessa, amém? Agora, se isso continua sendo só uma promessa, tem alguma coisa errada. Para mim e para você não é mais promessa. Para mim e para você agora isso já é realidade. Amado, deixa eu falar isso de novo. O Espírito Santo não é uma promessa para você. O Espírito Santo para mim e para você que cremos é realidade. O seu poder operando em nós. Agora, o entendimento do que isso significa é que vai trazer vida, amado. Não é só algo legal, mas é algo onde, além do posicional, aquilo que ele conquistou legalmente é vital. Eu coloco para fora, eu consigo viver, eu consigo manifestar. Você está comigo? Amém? E aí vem, não é? O Filho, vem Jesus. O unigênito, aquele que revelou graça e verdade. Ele diz, sabe, o próprio escritor, continuando na sequência, a gente não vai ler aos Hebreus, quando ele diz que Deus falou outrora, de muitas maneiras e de muitas vezes, ele diz, sabe, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando ele diz que graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, irmãos, as pessoas não tinham graça e verdade em sua totalidade, neste tempo onde o Espírito era somente prometido. Você está comigo? Jesus vem inaugurar um tempo onde há graça, onde há verdade e onde essa lavagem por água pura, ela ia agora adequar os homens a receber o quê? O que aquela promessa disse, eu vou tirar de vocês aquele coração sujo e eu vou colocar um novo coração. Por que precisava fazer isso? Porque não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque se perde o vinho e se rompem os odres. Mas vinho novo se coloca em odres novos. Por mais que Davi chorasse, não vá à presença. Fica aqui um pouquinho comigo, a arca, meu Deus, em Obed-edom, deixa eu trazer a arca, vem a arca. E sacrificava. E meu Deus, chegou a ficar lá quase nu. Ah, eu não tenho vergonha, porque a presença na arca. Na arca. Um pouco, uma figura. Uma figura, irmãos, um pouco da presença naquele lugar. E quando nós olhamos para isso, nós temos um entendimento. Não dava mesmo, Davi, por mais que você chorasse, por mais que você amasse a presença, por mais que você tivesse entendimento que na presença do Senhor há plenitude de alegria, que a presença te traz delícias perpetuamente, que a presença do Senhor te traz prosperidade, parabéns, você tinha muito entendimento sobre o que a presença significa, mas você era ainda um odre velho. Ele não podia permanecer com vinho novo, irmão. Você entende? E aí vem Jesus, então, revelando que esse momento vai ser chegado. Graça e verdade vão vir por meio dele. E ele começa aqui, irmãos, falando sobre a sua morte. Ele começa a confortar os discípulos. E eu quero ler com você algo que está aí no capítulo 14, versículo 1. Diz assim, você abriu João 14, 1. Você está comigo, amado? Aleluia. João 14, 1 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou
preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amado, olha para mim e eu vou continuar a leitura. Você prestou atenção no que você leu? Os discípulos estavam desesperados. Por isso aqui, quem organizou a Bíblia colocou um título. Não significa que foi o inspirado, mas foi para dizer para você o que estava sendo tratado nesse capítulo. Não foi escrito por capítulo, mas é Jesus confortando os discípulos. Por quê? Porque Jesus avisou que ia morrer. E os discípulos tinham nele a resposta para tudo. Viam Jesus operando milagres, maravilhas, prodígios. E agora ele avisa que vai morrer. E eles pensaram, agora já era. Toda a resposta que a gente tinha nele vai embora. Como assim? Tanto que, alguns falaram, não, Jesus, isso não vai te acontecer, lembra? Não vá, não deixe isso de acontecer, não vai acontecer, vai, precisa acontecer. Eu vim pagar o que estava sobre vocês de sentença. Eu preciso liberar vocês, eu preciso absolver vocês, eu tenho que ir, amém? E quando ele começa a confortar, ele diz algo muito precioso aqui, irmãos. Ele não conforta dizendo assim, vocês devem chorar mesmo, porque aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho, só eu vou continuar tendo e sendo. Então chora. Quer vitória? Vá chorando. Jesus até cantou essa canção. Está escrito isso, irmão? Não está? Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou... porque eu vou preparar um lugar e eu voltarei e receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, vocês também estejam. Eu estou indo para que onde eu estou, vocês também estejam. E a gente olhou tanto tempo esse versículo, irmãos, achando que ele está falando da morada, são dos condomínios celestiais. Então, tomara que você fique perto do meu condomínio. Não é disso, amado, não é da casinha lá no céu, amém, gente? Não é disso, a gente precisa acabar de ler o texto. Ele está falando sobre um lugar, você pode dizer isso comigo? Um lugar. Só lembra, amado, que os homens não eram adequados. Com imundícia, ninguém podia receber o Espírito Santo. Você leu e nós começamos com uma promessa. Vai chegar um dia que eu vou lavar vocês da imundícia e vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. Então presta atenção no que está acontecendo aqui, amado, porque Jesus lia a Bíblia dele, tá bom? Ele lia a lei, ele lia o profeta, ele lia os salmos, ele sabia o que ia acontecer, meu amado. E ele começa a dizer, eu tenho que ir, porque eu vou preparar um lugar, a fim de que onde eu estou, vocês estejam também. Eu já ministrei aqui em algum momento, amado, e eu lembro que eu citei isso, você se lembra que Jesus vem como unigênito, e ele era mesmo o único de uma genética, ele foi o único que sobrou, sem ter sido contaminado por aquela semente. Ele foi o único que sobrou e que não conheceu o pecado para poder vir e pagar a sentença do pecado. Por isso a Bíblia o chama de unigênito em algum momento e o único dessa genética, desse tipo, dessa natureza. Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas sabe, ele não vem unigênito para ficar unigênito. Ele não vem unigênito só para ele ser ungido pelo Espírito. Ele não vem unigênito só para ele ficar operando milagre. Ele vem unigênito para morrer unigênito e para se levantar primogênito entre muitos irmãos. Ele vem unigênito, amado, porque ele disse, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele está dizendo, não chora, menino, não chora, não chora, eu estou indo para quê? Para preparar um lugar para vocês. Eu estou indo para que onde eu estou, vocês estejam também. Para que o mesmo poder que opera em mim, também opere em vocês. Para que eu seja o cabeça e vocês sejam o corpo. Para que exista poder em mim, mas também exista poder em você. Por que eu sei que é isso, irmão? Porque ele segue dizendo isso. Ele não diz que a morada é uma casinha. Ele diz no 16, eu rogarei ao Pai, 14, 16, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que te visite quando você precisar.
Não está escrito isso, irmão? Puxa vida. A fim de que você, lembre dele só quando a gente precisa. É assim que está escrito? Não. A fim de que esteja para sempre convosco. Não, irmãos, olha o que ele está dizendo. Eu preciso ir. Eu preciso ir. E eu vou rogar ao Pai. E Ele vos dará outro consolador, outro do mesmo tipo que eu sou. E vocês estão em pânico porque um está indo e eu estou dizendo, vai voltar outro e agora não vai estar limitado a um, vai ser corpo, vai ser poder, vai estar em todos os lugares por intermédio da igreja. Eu tenho que ir e eu vou enviar outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Olha o que ele diz no 17, irmãos, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis. Por quê? Aí ele diz algo precioso, porque ele habita convosco, mas ele diz depois, e ele estará em vós. O que Jesus está dizendo? Eu tenho que ir, porque por enquanto vocês só estão experimentando ele com vocês. Numa porção onde ele ainda se manifesta ali, de maneira que ainda nem é adequada. Mas quando eu for, ele estava falando da sua morte, amado, de aniquilar aquela sentença, de nos fazer essa lavagem que foi prometida. Quando eu for, ele não vai ficar rodeando você. Quando eu for, ele vai ter direito de entrar em você. Quando eu for, ele vai ter direito de não só habitar com você, porque com você ele está desde o tabernáculo, mas isso não é o suficiente. Eu quero ele dentro de você. Amados, por isso a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Uma vez, Davi desejou construir um lugar para Deus. Ele disse, Natã, eu sou rei e eu estou morando numa casa linda de cedro. Olha, mas Deus não tem nem onde habitar. Você se lembra disso, irmão? Você se lembra disso? Davi, olha onde eu moro em casa, mas ele foi fofo, irmão, ele foi querido, tá? Davi foi muito querido. Ele ficou preocupado com o lugar da presença, você entende? Ele disse, olha, Natã, eu sou rei e moro numa casa de cedros, mas a arca de Deus se acha em tenda. Aí Natã foi orar ao Senhor e disse, vai, faze tudo o que está no teu coração. Mas naquela mesma noite veio o Espírito do Senhor sobre Natã e disse, avisa Davi, eu te tomei de detrás das malhadas para ser príncipe no meio do meu povo. Acaso em algum momento eu disse para você, para preparar um lugar para a minha habitação? Porque em casa nenhuma eu andei, mas em tenda, em tabernáculo. Mas vai haver um dia em que vai se levantar de ti um descendente. E esse descendente levantará uma casa onde eu posso habitar. O seu reinado não terá fim. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Por que ele estava falando isso, irmão? Porque o lugar da habitação de Deus sempre foi o homem. E se por um tempo o pecado impediu esse lugar, Jesus veio para liberar esse acesso de novo. Ele está dizendo, olha, Davi está preocupado com um lugar físico, mas eu não habito em nada físico. Aquela arca ali foi só um tipo, foi só para ajudar quem não podia entender coisas por dentro, porque o seu espírito estava sem comunhão, apagado. Mas o filho vai levantar uma casa onde eu posso habitar. O homem nascido de novo é essa casa onde Deus habita, irmão. Porque ele só habita em templos que não foram feitos por mãos humanas. Porque a casa que ele levantou, só ele podia construir. Por isso é graça, por isso é por meio da fé, porque não há nada que eu pudesse fazer. Só ele podia construir esse lugar, para ele mesmo habitar. E algumas pessoas olham e realmente Salomão depois construiu um tabernáculo, ou um templo, que era o templo de Salomão, nos moldes do tabernáculo. Mas, amado, veio a mulher samaritana interessada em oferecer em um lugar físico.
Vejo que és profeta. Me diz, Jesus, qual é o lugar para eu adorar? Qual é o lugar para eu ter comunhão? E Jesus disse: oi! Vem a hora e já chegou. Acabou isso aí, hein? Ele estava avisando assim, entendeu, irmão? Acabou isso aí. Porque não é Gerezim, não é Jerusalém. Agora chegou a hora em que você vai ser casa de Deus dentro. É em espírito, é em verdade, irmão. É por dentro, é no teu coração. Onde estiver o filho é a casa. E onde estiver a casa tem glória. E onde tem glória tem poder. E onde tem poder, amado, tem sinal, tem maravilha, tem cura. Tem Deus se manifestando. É o entendimento de quem habita em mim. Você entende, amado? Aleluia. Por isso eu entendo, apóstolo Paulo. Que poder é esse? A minha oração é para que a gente entenda a grandeza desse poder, irmão. Quando ele diz, eu vou enviar o Espírito da verdade, o mundo não conhece, mas vocês conhecem porque por enquanto ele está com vocês. Mas já. Espera aí, conta 1, 2, 3. No terceiro dia, ele estará em vós. E sabe, ele diz algo no 18, irmão, não terminei ainda não, está no 14, 18. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. No 20 ele diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós, e está todo mundo junto, glória a Deus. Vocês em mim, eu no Pai, o Pai em vocês, eu em vocês, vocês em mim, nós no Pai. Amém, irmão? Glória! Aí, amados, no 23 ele revela aí quem são as moradas, não é? Eu disse, vamos continuar lendo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A profecia lá que foi dada pelo profeta Natan, Davi, o rei, a descendência, né? O filho de Davi está aqui agora construindo a casa que Deus disse que ele construiria. Eu estou indo para quê? Para deixar vocês adequados a pertencerem ao mesmo lugar que eu pertenço. A estar no mesmo lugar que eu estou, usufruindo da presença, ouvindo o Pai, tendo comunhão com o Pai, porque agora... Conta aí, 1, 2, 3, no terceiro eu não sou mais unigênito, eu sou agora primogênito entre muitos irmãos. Amado, isso é poder demais. Sabe, ele começa a falar, eu marquei aqui, ele está falando do Espírito Santo esse tempo todo aqui, no 14, no 15... No 16, no sermão lá do 17, ele fala sobre a glória, né, que ele crê que vai voltar para ele como era antes de que houvesse mundo, mas orando por nós que vamos ficar aqui, que não somos do mundo, mas estamos nele. Então ele ora, ele roga ao Pai, mas ele continua falando desse aspecto, dessa habitação agora. No capítulo 26, João 14, 26, ele diz, mas o Consolador... O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará das coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. No 30 ele diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele já dá um aviso, o príncipe desse mundo não tem nada em mim, o diabo não tem nada com Jesus, Jesus não tem nada com o diabo, irmão, amém? Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele está dizendo, inclusive eu estou tendo que ir para quê? Para desfazer as obras do diabo. Já estou avisando, vem aí o príncipe desse mundo, e a gente sabe que ele é o Deus desse século. Ele é aquele que tem um poder aqui finito, mas que não pode ser balizado com aquele poder que está em nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmão? E ele continua falando, olha comigo o que diz no capítulo 16, o versículo 11. Pula aí, amado, vamos ler. Olha o que diz aí. Peraí, vai no 15, 26. Eu pulei 15, 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, diga o Consolador. Diga de novo, o Consolador. Ele diz que eu vos enviarei da parte do meu Pai. Ele é o quê que ele diz? O Espírito da verdade. O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
Jesus está dizendo, vai vir um Consolador que vai fazer o quê? Ele é o Espírito da verdade. E ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele não vai deixar vocês enganados. Porque eu acredito, amado, que o desespero dos discípulos era, Jesus está indo, e agora? Quem poderá me defender? Você entende, irmão? Olha aí, vamos aqui colocar, né, a gente aqui na pele dos meninos. Jesus estava indo, gente, avisando que ia morrer. Só que ele está dizendo, aí, calma, eu estou enviando outro Consolador e ele vai continuar dando testemunho de quem eu sou. Ele vai continuar testificando o que eu faço, o que eu falo, como eu ajo. Fica calmo. Ele vai guiar vocês a toda a verdade e a melhor coisa, você não vai precisar ir atrás de mim. Ele vai estar morando dentro de você. Porque nesse momento aqui, irmão, o pessoal ouvia Jesus e o que acontecia? Seguia uma multidão. Jesus, seguia uma multidão. Jesus, seguia uma multidão. Para quê? Para receber de Jesus o que ele tinha. Agora ele está falando, calma, não priemos cânico. Calma, ele vai agora, não precisa correr. Ele vai estar o tempo inteiro dentro de você. Vai te consolar, vai te ajudar, vai te guiar, vai testificar o que é meu. Vai ouvir as coisas do meu Pai e vai dizer no teu coração, para de ficar agoniado. Amém? É isso aqui que ele está dizendo, para de chorar, porque alguém vai agora habitar em você. E ele vai continuar te ajudando, ele vai continuar te convencendo sobre a verdade, ele vai morar aí. E ele diz, vós testemunhareis, porque vocês estão comigo desde o princípio. Agora sim, no 16:13 ele diz, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos, 16:13, guiará, diga, guiará a toda a verdade. E ele diz, porque ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala dele mesmo, irmãos. Ele diz, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão de vir. Não. Espera aí, gente. Foi isso mesmo que eu li? Ele está dizendo, calma, eu estou indo, mas vai vir alguém, diga alguém. Não é uma coisa. Ai, bem que uma coisa me disse, prazer, Espírito Santo. Não é coisa, é uma pessoa. Amém, irmão. Outro Consolador, na Bíblia Amplificada, outros significados sobre Consolador está conselheiro. Então eu vou enviar um conselheiro para dentro de você. Outro significado, eu vou mandar para dentro de você um ajudador. Eu vou mandar para dentro de você um intercessor. Eu vou mandar para dentro de você um advogado. Eu vou mandar para dentro de você um encorajador. Eu vou mandar para dentro de você um amparador. Na Bíblia Amplificada, esse Consolador, amado, é quem vai te aconselhar, é quem vai te ajudar, é quem vai interceder por você, é quem vai advogar a tua causa, é quem vai te encorajar, é quem vai te amparar. Amado, eu e você já temos tudo o que precisamos onde? Onde está? Dentro. Por isso eu disse que é uma consciência, porque com essa consciência, muitas das coisas que vivemos como igreja, provavelmente a gente seria poupado. Por quê? Consciência. Consciência da ajuda, consciência do conselho, consciência do advogado, consciência de que ele tem resposta, consciência de que ele pode me amparar, me ajudar, ele pode me aconselhar, ele pode me dizer toda a verdade. E quando ele diz que esse Espírito da verdade não falará dele, mas ele ouvirá, agora peraí, ele ouvirá e vai contar para você. Gente, não foi isso que eu li? Ele não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe, amados, eu comecei a meditar sobre isso. E depois você pode ler o 16, o 17 na sua casa. E eu me lembro que quando Jesus morreu, ressuscitou, quando ele vai ali, né, ressurreto e aparece, Maria o vê. Eu estou procurando, lembra? Onde o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? E aí ela achando que era, né, o jardineiro, Jesus disse, Maria.
E ela, mestre, Rabone, vai lá e conta para todo mundo que o que eu disse aconteceu. Vai lá e conta aos meus irmãos. Amado, agora ele não diz, sou o único que tem poder, sou o único que tem o Espírito Santo. Vai e conta aos meus irmãos o que aconteceu. E sabe, irmãos, lá em João 20, olha o que vai acontecer aqui, João 20. Maria sai correndo, amado. Dizem que contaram para a mulher, né? Jesus contou para a mulher porque a notícia se espalha rápido. Vigia, irmã, não é verdade, amém? Não. Nós guardamos a nossa língua, amém, meninas? Mas foi Maria que estava ali se importando em saber onde estava o corpo, concorda? Ela foi honrada. Ela foi a primeira a saber da notícia. E aí, ao cair da tarde, no 20:19, irmãos, olha isso aqui. No 20:19, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, ele lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ele não tinha avisado, não se turbe o vosso coração, eu estou indo para que onde eu estou, vocês estejam também. E fica tranquilo, porque esse é um lugar, amado, onde ele nos faria adequados, e aqui ele voltou para provar. E ele está dizendo, o que eu disse aconteceu, vê aqui a mão, vê aqui o lado. Eu não vim como o último Adão para apagar e aniquilar aquilo que o primeiro fez, para absolver vocês daquela sentença. Eu estou aqui, vivo, ressurreto. Amado, a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam a portas trancadas. E Jesus fez o quê? Apareceu no meio deles. E a Bíblia diz algo muito curioso. Pai seja convosco, no 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, agora, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aleluia! Agora é a hora. Chegou a hora de que você, por dentro, agora recebe o Espírito Santo. Lavado das suas iniquidades, agora lavado de toda a imundícia, agora perdoado de tudo aquilo que não te fazia adequado, agora receba o Espírito Santo. E amado, você vê aqui que é uma legalidade agora do Espírito Santo para alcançar o coração dos homens. Agora ele não ia vir voando, tchau. E veio sobre e saiu. Agora ele vem sobre como uma experiência para potencializar aquilo que já é real dentro de nós. Aleluia. Agora ele vem sobre, é só um plus. Agora ele vem sobre, para transbordar daquilo que já está dentro. Jesus já tinha avisado no Evangelho de João. Ele tinha dito para a mulher samaritana, quem crê vai ter fonte. Não era água que ia lavar, gente? Sim ou não? Quem crê vai ter fonte. Mas lá no 7 ele diz, quem crê vai ter rio. Quem entendeu? Isso significa que fonte é onde começa o quê? O rio. Em João 4 ele avisa, vai haver uma fonte a jorrar para quê? Para a vida eterna. Quem recebe esse Espírito já recebe a vida, já recebe o poder. Mas lá no 7 ele avisa, não precisa ficar só na fonte. Fonte é onde nasce. Amado, você já viu quando você descobre uma cachoeira, onde está um rio bem caudaloso, às vezes a fonte está lá. E é uma gotinha, mas ela lá no final é uma queda d'água, amado. Sabe? Ela vem com força, ela vem com uma violência santa. Você está entendendo, amado?
Não é violência no sentido ruim, não. É aquilo que a Bíblia diz sobre aquela força do boi selvagem. Amém? É aquilo, amado, como a Bíblia fala sobre o jugo sendo despedaçado por causa da unção. Aleluia! Aí ele diz, não precisa ser só fonte. Depois que tem a fonte, rio. Então ele diz, recebei o Espírito, a partir de agora ele está legalmente aqui posto. Não precisa só vir, voltar, visitar. Por isso eu não preciso pedir, irmãos, para... Fica, não vai. Não, ele vai falar, mas eu não estou indo para nenhum lugar. Eu estou aí. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. A menos que você o peça para sair, amado, ele disse que você seria a sua morada. Não sabeis que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele? E Paulo começa a ter essa revelação, irmãos, lá em Romanos 8. Aleluia! Aleluia! Romanos 8, ele entende. E ele escreve alto para a igreja em Roma, mas ele está falando hoje para a igreja Batista Ebenezer, nessa noite. Diga, é para mim. No capítulo 8, o versículo 1 diz, agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles ou para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que eu disse para você que isso era um lugar? Diga para mim, um lugar. Diga comigo, um lugar. Ele estava dizendo, quando eu for, vocês vão estar onde eu estou. Estar em Cristo, amado, é um lugar. E ele está dizendo, agora, porém, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está nesse lugar, para quem está em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou de quê? Da lei do pecado, da lei da morte, daquilo que nos fazia inadequados, daquilo que nos deixava como imundos, daquilo que nos deixava como quem não merecia, daquilo que nos afastava de Deus. Ele está dizendo, agora, se você está em Cristo, uma lei cortou essa barreira. Existia em você operando o pecado, existia em você operando a morte, mas se agora você está em Cristo, a lei da vida e do Espírito já te livrou dessa lei. Amado, isso significa que quem confessa Jesus por dentro, não existe mais a lei do pecado e da morte operando. E foi isso que nos fez adequados a quê? A receber essa comunhão, essa presença, esse Espírito. Paulo diz, agora não tem condenação. Agora, se pelo primeiro homem veio o pecado, morte e condenação, o segundo homem se tornou pecado, levou a nossa morte e pagou a nossa condenação. De modo que quem crê nele não tem mais pecado, não morre mais e não vai mais ser condenado. Amado, só lembra que quando ele saiu do inferno, ele saiu de lá com a chave da morte do inferno. Isso significa que quem crê nele não morre e não vai mais para o inferno, porque está crendo em quem tem a chave de lá. Amém? Aleluia! Por que você não morre? Porque eu creio em quem tem a chave. Por que você não vai mais para o inferno? Porque eu creio em quem ficou com a chave do inferno. Nada me prende lá. Nem pecado, nem morte. Agora eu estou em Cristo. E existe uma lei operando em mim, que é a lei do Espírito. Diga a lei do Espírito. Amado, e Paulo começa a dizer, se você vive no Espírito, então ande no Espírito. Se foi o Espírito que te vivificou, agora eu preciso me inclinar para o Espírito. Agora eu preciso ter consciência de como andar é pelo Espírito. E ele escreve algo bem interessante, amados. Ele diz no 8:15, olha isso. Porque, 8:15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E ele diz, o próprio Espírito testifica no nosso espírito
de que agora nós somos o quê, irmãos? Sabe, a gente podia falar isso com mais vontade. Ele está dizendo que a gente não recebeu um espírito, irmão, para viver atemorizado, porque atemorizado todo mundo já vivia. Moisés, vai você e depois conta pra gente o que Deus disse. Deus me livre e guarde, eu não quero ouvir Deus. Vai Moisés, vai você. Depois conta, a gente vai ficar aqui esperando. Medo, falta de consciência, não tinha presença, não tinha revelação. Era o homem de recado, né? O mediador, tudo bem, naquela aliança era o que dava. Mas vai. O escritor aos Hebreus diz, ei, vocês não estão no Monte Sinai. Vocês não estão como aquele povo aterrorizados, vendo Moisés receber algo de Deus. Vocês não chegaram no Sinai, agora vocês chegaram ao Monte Sião. Vocês agora entraram na Assembleia dos Santos. Agora vocês experimentam outro poder. Agora vocês têm a consciência dessa vida. Agora vocês podem experimentar. Se elas estavam lá, né? Se ela estava lá limitada a um homem na antiga aliança, agora o véu rasgado traz acesso a todo aquele que quiser entrar, amado. Ele diz, vocês agora não estão em Sinai para ficar atemorizados. Agora vocês chegaram ao Monte Sião, a incontável hostes de anjos, a Assembleia Celestial. E agora vocês chegaram a Jesus, o juiz de todos, ao justo, ao mediador da eterna aliança. Esse é um lugar de segurança, irmão. Por isso a Bíblia diz que quando veio o amor, o perfeito amor lançou fora todo medo. Ele diz, você não recebeu um espírito para você ficar com medo? Você não recebeu o Espírito para viver outra vez atemorizado? Porque naquela escravidão, todo mundo estava atemorizado, irmão. Ninguém podia entender Deus, ter comunhão com Deus, ter revelação de Deus. Ele diz, agora, o Espírito que nós recebemos é um Espírito que clama, que diz, que tem direito de dizer, Pai, 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 Pai. Aleluia. Sabe, quando Jesus chamava Deus de Pai, diziam, tem demônio, tem demônio. Porque está se fazendo como Deus, está chamando Deus de Pai. E era um escândalo dizer que Deus era o Pai. Porque não se tinha o entendimento de que voltaria para nós a natureza. Paulo está escrevendo aqui, o Espírito veio para te penhorar, para te selar, para dizer que agora você pertence a outro, para dizer que agora você recebeu uma outra natureza. Esse Espírito diz no teu espírito que isso é verdade, você é filho de Deus. Não existe nada que pode te demover desse lugar. Se eu disser, você não é filha, você vai dizer, eu sou, porque o Espírito da verdade diz, isso é verdade. Ele testifica o maior milagre da nossa vida, irmãos, que é ter a vida de Deus. Ele testifica no nosso coração, eu sou filho, eu posso chamar Deus de Pai. E sabe, quando a gente olha para isso e diz que, olha que ele diz, você pode chamar Abba Pai, isso é um milagre, amado. Isso é maravilhoso, porque se naquela aliança o Espírito vinha sobre, quanto mais chamar Deus de Pai. Se o Espírito vinha sobre, logo ia embora. Sabe quem devia estar querendo chamar Deus de Pai? Davi, Moisés. E a gente olha para aquele tempo e lembra do maravilhoso, do extraordinário. Mas sabe o que é maravilhoso? O Espírito de toda a graça habitando no coração dos homens. É pensar que eu e você um dia estaremos com Moisés, com Davi, com Abraão. E a entrevista vai ser com a gente. Conta aí! Como é que é ter Deus habitando dentro de você? Ah, não, eu abri o mar, mas não quero falar disso. Eu quero saber como é Deus habitar dentro de você. Ai, Davi, que lindo, você queria construir um templo para Deus. Pois é, menina, mas eu descobri que Ele que te fez casa, não é? A entrevista, amado, vai ser o contrário. Cristo em nós é a esperança dessa glória. É o mistério que estava oculto. Sabe, ninguém tinha entendido que um dia a igreja poderia carregar essa presença. Eles profetizaram coisas que estão ditas ao nosso respeito. Pedro diz isso, ele diz, os profetas falavam coisas que eles mesmos inquiriam para ver em que tempo essas coisas se dariam. Essas coisas foram ditas ao nosso respeito.
Essas coisas foram ditas para a igreja. Essas coisas foram ditas para nós. Amado, como comparar um ministério de morte com o ministério do Espírito? Não, você não entendeu. Como comparar um ministério de morte com o ministério do Espírito? Como comparar um ministério onde a glória se desvanecia com agora um ministério onde a glória é permanente? Você não precisa abrir, mas Paulo em outro momento escrevendo aos Coríntios, ele diz, Deus nos habilitou, você pode dizer isso? Me habilitou. Não precisa abrir, é ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra sempre matou, ninguém pode ter uma nova vida, ter o Espírito por dentro, por causa da letra. Ele diz, a letra matou, só anunciou que o homem estava morto, mas ele diz, o Espírito, quando veio, trouxe vida aos homens, vivificou os homens, e ele diz, o ministério de morte teve letras gravadas em pedras, a ponto de os filhos de Israel não conseguirem fitar Moisés, porque ele tinha glória no seu rosto. E aí Paulo faz uma pergunta, quer que eu te faço agora, amado? Tinha glória no rosto de Moisés, mas ele diz, ei, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele desceu do monte, ficou com glória, mas a glória desvanecia. Como não vai ser mais glorioso o ministério de quem permanece? E ele diz, o ministério da condenação foi glória, ainda teve glória naquele ministério. Mas em muito, e eu vou te dizer isso, amado, mas em muito maior proporção é glorioso o ministério da justiça. E ele diz, coisas outrora que resplandeciam, já não se comparam, já não permanecem diante da atual, da sobreexcelente glória. E essa glória habita em você. Essa glória habita em mim. Para a gente terminar, irmão, não vou cansar você. Você está aprendendo alguma coisa? Aleluia. Vai lá comigo. E agora sim, eu quero ler com você. Vai lá. Aleluia. 1 Coríntios 2. Deus é bom em todo tempo. E depois eu vou compartilhar algo, irmão, que enquanto eu estava sentada ali, me veio no coração e eu quero obedecer ao Senhor. Amém? Por que eu estou falando do Espírito aí por dentro? Eu sei que são duas experiências distintas, dentro e sobre. E se Deus assim nos permitir, amanhã a gente continua, porque vamos ter outro tempo juntos amanhã. Amém, irmãos? De manhã o pastor Douglas, à noite eu vou estar com vocês mais uma vez. Eu sei que Deus ainda tem preceito sobre preceito, glória sobre glória, para colocar aqui diante de nós nessa mesa. Amém? Mas eu quis começar por aqui, amado, e na verdade nós já tivemos ontem um tempo tão precioso desse entendimento, dessa vida com o pastor Douglas. Para que a gente entenda que para coisas sobrenaturais, primeiro eu preciso entender e ter essa consciência de que não é qualquer poder que eu carrego, de que não é qualquer presença que está em mim, de que eu não sou uma pessoa qualquer. De fato, Ele nos fez extraordinários, porque o extraordinário habita dentro de nós. Nós não somos pessoas naturais, irmãos, nós somos sobrenaturais. Eu vou te dizer algo, o sobrenatural tem que ser mais real para mim e para você do que aquilo que é natural. Porque vai ter hora que não vai ter arrepio, vai ter hora que não vai ter música. Aleluia. Estava até compartilhando hoje com os irmãos na hora do almoço. Eu tive a experiência de ministrar na escola, no Rema Prisional, amado. Entrei no Complexo Jericinó, Bangu 1. Todo mundo, Areta, você não tem cara de que entra lá. Pois eu entro, porque eu sei quem está comigo. Amém, irmão? Você entendeu, irmão? Aleluia. Porque eu preciso crer naquilo que eu prego e em quem está habitando em mim. Amém? E, amado, estávamos falando sobre isso, sabe por quê? Porque você aprende que tem coisa que vai ser no seco. Que tem coisas que você vai ter que discernir o que é o diabo, o que é Deus e como você pode se mover naquele momento. Discernindo as coisas pelo Espírito, amado. Entendendo, isso não se parece com Deus, isso é o diabo. Para, cessa, acabou. Agora, isso é de Deus, então eu me movo sobre isso. Entendimento, amado, discernimento de coisas espirituais que são mais reais do que as coisas que você pode ver. Mas se a gente não tiver, amado, desenvolvido com isso, a gente vai ficar atribuindo coisas a Deus, que é o diabo que está fazendo. A gente vai ficar esperando arrepio para se mover. Vai ter hora que vai ser no seco, que não vai ter nada. Mas o Espírito de Deus só está esperando uma palavra para se mover, irmão.
Como lá no início ele parava sobre a face das águas, ele está aí esperando o quê? Esperando eu e você dizermos: haja e vai haver, haja e vai acontecer, porque ele vem a sua palavra cooperando, porque ele confirma a sua palavra e estabelece coisas, irmãos. No reino do Espírito isso é real, é real. E às vezes não acontece por quê? Porque a gente está, sabe, sem entender que isso é mais real do que o que a gente pode sentir. E aí em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo escreve assim: entretanto, no capítulo 2, versículo 6, você encontrou, irmão? Esse eu quero que você leia, amém? Leia aí comigo. Aleluia! 1 Coríntios 2, o capítulo 6. O capítulo 2, versículo 6, e diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Você pode dizer para a nossa glória? Você pode dizer para a nossa glória. Agora, amado, diga na primeira pessoa para isso te ajudar, diga para a minha glória. A gente fica até um pouco religioso, parece que está até errado dizer para a minha glória. Você não tem essa sensação? Para a minha glória. Mas você está entendendo o que ele está dizendo? Para a nossa glória. Para que houvesse glória onde? Em nós. Ele está dizendo: eu vou contar uma coisa para vocês. O que eu estou expondo para vocês é uma sabedoria que ninguém nesse século entendeu. Nem os poderosos dessa época. Quem são os poderosos dessa época, irmãos? Ele não está falando de governos, por assim dizer, humanos. Ele está falando, sabe de uma coisa? Se o diabo tivesse entendido o que ele estava fazendo, ele tinha que ter impedido Jesus de morrer. Os poderosos desse século não entenderam nada. O Deus desse século estava: vou matar Jesus, vou matar Jesus, vou matar Jesus. Vai. Oi, ele é a semente, hein? Semente caindo na terra, vai frutificar. Vamos matar Jesus, vamos matar Jesus, vamos matar Jesus. Os poderosos desse século não entenderam nada. Ele diz sabedoria que nenhum poderoso dessa época entendeu. E eles, esses poderosos, essa sabedoria se reduz ao quê? A nada, perto da sabedoria de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz: mas nós estamos falando da sabedoria de Deus, que um dia foi um mistério, não estava revelado, estava oculto mesmo. O que Deus ia fazer nos homens, o que Deus ia fazer e se mover nos homens e através dos homens. Ele diz: sabedoria outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a antiguidade, e novamente eu vou ler para você: para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. E olha como ele diz, irmão, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se ele tivesse entendido, eu acho que eu vou deixar só Jesus mesmo com o Espírito Santo. Quem está entendendo, irmão? Eu acho que eu vou deixar só Jesus, que já está me dando muito trabalho. Aleluia! Aí o que ele tinha que ter feito? Impedido. Fica só você. Fica só você. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais havia penetrado no coração dos homens o quê? O que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Então, lá na antiga aliança, estava todo mundo profetizando: um dia o Espírito virá. Como vai ser isso, né? O Espírito da graça. Só profetizavam, irmãos. Vai vir Jesus, viam Jesus reinando, viam coisas futuras, viam até sua segunda vinda. Mas eles não entendiam o mistério que era Cristo em nós. Cristo habitando em nós. O Espírito de Deus fazendo morada no corpo, na igreja. O poder da ressurreição habitando no nosso coração. Ele
diz, de fato, ninguém entendeu. Por mais que eles profetizassem, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais havia penetrado no coração deles o que Deus tinha preparado. O que Deus tinha preparado, que Ele ia habitar em templos feitos por Ele. E sabe, ele segue dizendo, sabe o que Deus fez? Quando ninguém via, quando ninguém ouvia, quando não tinha penetrado no coração dos homens, ninguém podia entender. Eu vou dizer, agora Deus revelou essas coisas a nós pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou em outras versões, Ele entende até mesmo as profundezas de Deus. Não, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Espírito a todas as coisas entende, prescruta, até mesmo o que é profundo em Deus. E quando você vê o 11, ele diz, quando os homens conhecem as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você pode olhar para isso e pensar, então não tem como entender Deus. Ou ter comunhão com esse Espírito, porque o meu Espírito sou eu de verdade, que sou eu que me conheço, e o de Deus conhece Deus, porque é o Espírito de Deus. E agora? Só que Paulo diz, e qual foi o Espírito que você recebeu? E qual foi o Espírito que eu recebi? Não foi de medo, não foi para viver atemorizado, foi o Espírito que clama, Abba, Pai, foi o Espírito que testifica com o teu que você é filho de Deus, é o Espírito que te deixa ver, entender, o teu coração prescrutar quem Deus é, como Ele age, como Ele fala, quando é Ele fazendo. Amém, irmãos? Ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. Nós não recebemos um Espírito qualquer, irmãos. Ele diz, o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que por Deus conheçamos aquilo que nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não por palavras ensinadas com sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Amado, você percebe o Espírito te ensinando nessa noite? Ensinadas pelo Espírito, ele diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não entende as coisas do Espírito, por quê? Porque é loucura. Coisa do Espírito é loucura. Aleluia! Loucura. Coisa do Espírito é loucura. Então, no natural eu entendo, no natural não, porque me parece loucura. Eu não posso entender no natural, porque essas coisas se discernem por dentro, espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Mas quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? E ele diz, e qual mente você tem? Nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo, nós recebemos o Espírito de Cristo, que testemunha a vida de Deus, que conhece o Pai, que ouve o Pai, que diz como o Pai faz, que diz como o Pai age, que diz como o Pai é. Irmãos, quando eu e você recebemos essa presença, ela está aí. Se você fizer esse apanhado de tudo que a gente leu, lavado da imundícia, habilitado a tê-la em nós, adequados a essa herança, agora Ele me consola, agora Ele me ajuda, agora Ele me exorta, agora Ele me ensina, agora Ele me livra, agora Ele intercede por mim, agora Ele é meu advogado, agora Ele é meu ajudador, agora Ele é meu conselheiro, agora Ele não me deixa sozinho, agora Ele me revela quem Deus é, agora em mim permanece a verdade, agora eu posso conhecer tudo em Deus, agora eu posso entender Deus profundamente, agora eu não preciso viver enganado, agora eu não preciso viver como quem está dando, amado, volta, agora mesmo que haja muitas vozes, eu tenho uma voz por dentro que pode me ajudar. Agora não preciso de fumaça, agora não preciso de fogo, agora não preciso de lã, molhada ou não molhada. Agora Ele testifica no meu coração o que eu preciso fazer. Agora Ele não escreve em tábuas de pedra, porque agora Ele escreve nos corações dos homens.
Por que eu não preciso ler? Não mata, porque por dentro eu sei, matar não agrada a Deus. Por que eu não preciso ler? Não adultera, porque agora por dentro existe uma natureza e um espírito em mim que testifica o que agrada a Deus e o que não agrada. Agora, amado, é um novo jeito de viver. Aleluia. Cadê o Ministério de Música? Já estava até aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Eu estava lendo um livro de Kenneth Hagin esses dias sobre a autoridade do crente, é o livro Autoridade do Crente. E ele falou que tinha $20 no seu bolso. Fica comigo, você não vai esquecer desse exemplo. Ele tinha $20 no seu bolso. E ele parou para abastecer. E aí ele olhou para aquela loja de conveniência lá do posto e estava com fome. E ele disse, puxa, se eu tivesse dinheiro, eu compraria alguma coisa para eu comer. Ele não sabia, ele tinha 20 no bolso, mas ele não sabia. E aí depois ele parou um pouco mais à frente e aconteceu alguma outra coisa. E ele, puxa, se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa. E assim, né, passou uma experiência com aquele dinheiro no bolso, mas sem saber que o dinheiro estava no bolso. Ele conta esse testemunho lá no livro. E aí, quando chegou em casa e foi colocar a calça para lavar, aquela sensação de riqueza, né, de encontrar um dinheiro que a gente tinha esquecido, né? Tinha dinheiro aqui, gente, né? É bom quando a gente acha. E ele achou o dinheiro e aí ele disse, eu estava com dinheiro o tempo inteiro. O dinheiro estava lá. Eu parei com fome e podia ter comido, mas eu não sabia que o dinheiro estava lá. Mais à frente, eu quis comprar alguma outra coisa, mas eu não sabia que o dinheiro estava lá. Finalmente, quando eu fui lavar aqui, colocar para lavar, é que eu vi que o dinheiro estava lá. E Deus disse para ele, o dinheiro era tão seu como é agora, porque ele é seu, independente de você saber que tem ou que não tem. Ele continua sendo seu. A questão é que se você sabe que você tem, que está lá no seu bolso, você vai usufruir dele. A gente não está falando de $20, irmãos, a gente está falando do Espírito Santo. Se eu não entendo o que ele é, quem ele é, como ele age, como eu posso ser suprido, guiado, ajudado, aconselhado, ele vai estar lá. Mas eu não vou usufruir dessa presença. Ele vai continuar lá e ele vai dizer, sabe, ele era tão seu como ele era agora que você sabe, né? Só que às vezes, amado, a gente corre para o telefone ao invés de correr ao trono da graça e parar em um lugar onde a voz dele pode me guiar em segurança, pode me aconselhar, pode me ajudar. A gente está tão frenético, irmão, e Deus está lá. Eu estou querendo falar, eu estou querendo dizer, eu estou querendo te ajudar pelo meu espírito, mas as vozes estão calando essa voz por dentro. Você está entendendo, irmão? E ele continua lá, mas eu só vou usufruir disso se eu souber que ele está lá e que eu posso usufruir dessa presença. Que essa presença foi colocada para aquilo que Jesus disse que ela faria, para me guiar à verdade, para me consolar, para me ajudar, para advogar a minha causa. Irmão, se essa consciência ela não se expande, a gente pode morrer. E entenda, não estou dizendo deixar, né, esse corpo, porque crente nem morre mais. Crente só vai estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas de qualquer forma você pode passar uma vida onde podia ser suprido tendo essa presença, mas simplesmente por não considerá-la, a gente não usufrui de tudo aquilo que ela provê. Você está entendendo comigo o que eu quero dizer? Amém? E aí, só para eu obedecer o Espírito Santo, você pode ficar sentado ainda. Eu estava ali no meu lugar e o Senhor me lembrou de um texto. Eu quero ler para você. Você não precisa abrir. Você pode começar a orar em outras línguas, meu irmão. Aleluia. 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 A Bíblia diz assim, desde quinta-feira, quando o pastor, pode continuar orando, quando o pastor estava ministrando, me veio algo no coração, amado, e agora ali eu me lembrei desse versículo e eu vou ler para você. Ainda uma promessa em Isaías, o profeta Isaías disse, acontecerá naquele dia que o peso
será tirado do seu ombro. E o jugo será tirado do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vou ler de novo. Acontecerá que naquele dia o peso será tirado do teu ombro. O jugo será tirado do teu pescoço. Aleluia. Ele diz: naquele dia o jugo será despedaçado. Quando vier a unção. Quando vier a unção. Quando vier a unção, Ele tirará o jugo do teu ombro. Ele vai despedaçar aquilo que te oprimia. Ele vai tirar aquilo que travava o teu pescoço. Amado, quem entende que Ele já veio, não anda abaixado, anda ereto, anda erguido, anda erguido, anda, amado, em pé, por dentro. Você entende? Eu recebi a unção do Santo, ela permanece em mim. Não, amado, você pode fazer essa confissão: eu recebi a unção do Santo. O Espírito Santo, Ele permanece em mim. Ele tirou o jugo que me oprimia. Ele despedaçou tudo aquilo que me colocava para baixo. Ele me ergueu. Ele me levantou. Quando Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei.